dia a todos e todas. Então, estamos iniciando mais uma TPC, né, da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra, de Ciências da Natureza e de Matemática. Agradeço a participação de todos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema da nossa ATPC anterior, que foi a questão dos descritores da língua portuguesa, para a gente relacionar com o nosso trabalho. E aí, então, a gente falou daquele tema, por quê? Porque este ano é ano da avaliação SAEB, né, da Prova Brasil, e uma das nossas dificuldades na diretoria de ensino é a língua portuguesa. No ensino médio é a matemática, depois eu vou falar com vocês sobre isso. E nós estamos no nível 3, e é possível, né, sim, fazer um trabalho, não que a gente vai trabalhar a língua portuguesa na aula de matemática, mas nós vamos trabalhar aquelas habilidades, né, do menino saber ler, do menino saber identificar uma informação, seja ela implícita ou explícita, trabalhar aqueles itens para que eles desenvolvam melhor. E, por ironia do destino, semana passada chegou um livro muito interessante, que é A Importância de Ler nas Aulas de Matemática. Eu não vou mostrar para vocês a capa ainda, porque eu não acabei de ler, né? Então, eu não posso dizer se ele é bom para indicar. Mas depois, assim que eu acabar de ler, eu indico sim para vocês. Obrigada pela participação de vocês nas avaliações, para a melhora do nosso ATPC. Eu sou Veridiana. Quem vai me ajudar na reunião é o professor Reginaldo, a Maria Isabel e o Wagner, conhecido de vocês, né? O tema da nossa ATPC de hoje é o currículo paulista. A gente vai falar das habilidades essenciais da ciência da natureza e da matemática. Os objetivos da nossa TPC de hoje é refletir sobre a importância das habilidades essenciais no contexto atual, reconhecer o que são e a importância do trabalho centrado nas habilidades durante o ano de 2021, dialogar sobre a matriz de habilidades essenciais para as disciplinas da ciência da natureza e da matemática. Os conteúdos e as habilidades essenciais, né, que a gente tira, que está no currículo paulista. Então, começando, vamos falar das habilidades essenciais, o contexto e por que focar nas habilidades essenciais, o que é a matriz de habilidades essenciais e o que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais. Então, o primeiro item que a gente vai falar é o contexto das habilidades essenciais e por que focar nessas habilidades. Então, a nossa atividade 1 é uma interação com vocês. O que você entende como habilidade essencial? Como você faz em sala de aula para que seja alcançada a habilidade essencial? Eu gostaria de contribuições, por favor. Eu gosto quando vocês falam, tanto para falar aí no chat. Quem quiser falar e responder essa pergunta, o que você entende como habilidade essencial? Levante a mãozinha e fale, por favor. E quem não quiser falar, deixe sua contribuição no chat. 3 minutos para vocês, tá bom? Bom dia, posso falar? Pode falar, bom dia. Eu sou o professor Donizete, de Matemática e Ciências da Escola Antônio Baldusco, em São Lourenço da Serra. Ah, que legal. Eu conheço gente do Antônio Baldusco. O que eu entendo por habilidade essencial é o que o aluno tem que sair da escola ou sair do ensino médio, do fundamental. Ele não pode sair sem ter aprendido aquelas habilidades, entendeu? São habilidades que vou chamar de básicas. É o básico que ele precisa aprender e é a nossa função que fazer com que ele saia ou do ensino médio ou do fundamental com aquelas habilidades. É isso que eu entendo por habilidades essenciais. Passo a palavra. Perfeito. Você está no caminho certo, Donizete, é isso mesmo. Mais alguém? E tem outra questão. Donizete, eu quero que você fale, como você faz para que seja alcançada essa habilidade essencial? Bom, agora a gente está remotamente, né? Não está em sala de aula. Mas a gente pega as atividades lá e trabalha em cima dessas questões de primeiro, o que o aluno já sabe. Eu acho bem interessante o material que vem,
é que primeiro ele pergunta o que o aluno sabe daquele assunto, pede a opinião dele. Então, quase todas as atividades vêm primeiro questionando o que o aluno já sabe. E aí depois estimula ele a falar, a interagir. E depois, nessa parte não tem certo e errado, é a opinião dele. Aí depois a gente se aprofunda no assunto e aí depois no final vem a pergunta: você mudou de opinião depois que você assistiu essas aulas? Você continua com a mesma opinião que você estava lá? Você acha que que você pensava era realmente o correto ou você quer mudar alguma coisa, tal? Então, as minhas aulas são trabalhando nesse sentido, e pegando o que o aluno já sabe, e depois a gente trabalha as habilidades e aí volta para ver se ele mudaria alguma coisa, se ele acrescentaria alguma coisa. Passa a palavra. Perfeito, obrigada. Isso que o Donizete falou é muito interessante, porque ele parte do trabalho dele a partir do conhecimento prévio do aluno. E aí, vendo o conhecimento prévio do aluno, é onde ele sabe o que o aluno já sabe ou não, e parte do trabalho dele. Muito legal, muito legal. E muito legal também ele falar do material que ele tem, ele observou isso. No chat, eu estou vendo aqui muitas contribuições. Obrigada, gente. Eu vou passar para eu começar a ler, para eu falar com vocês algumas. Não sei se vai dar para eu falar de todas, porque... Alguém levantou a mão? Quer falar? Ah, desculpa, eu estou vendo o Jotinha. Pode falar, professor. Professor de matemática, ensino fundamental e médio. Olha, entendo por habilidades essenciais o fato que o aluno tem a capacidade em aprender depois de conhecer aquilo que aprendeu, em seguida ele ser capaz de reconhecer aquilo que ele aprendeu e em seguida ele ser capaz de propor alguma coisa. Então, retomando, considero essencial que ele aprenda, que ele conheça novos fatos, que ele entenda as situações propostas, reconheça as situações quando rever e ser, então, capaz de propor algum exercício ou alguma atividade. E, para que isso aconteça em minhas aulas, eu costumo ter a seguinte didática. Quando entro na sala de aula, desejo um bom dia e escrevo na lousa qual o objetivo da aula e qual a habilidade que será trabalhada naquele dia. Eu já faço isso tem mais de 10 anos. Daí, faço o exercício na lousa, e vou conversando com os alunos. Eu procuro uma interação dialógica de mesa em mesa. É evidente que eu não vou atender 100% dos alunos. É claro que não. Mas, se você chegar na minha sala de aula algum dia, você vai ver uma bagunça tremenda. Por quê? Porque os alunos acostumaram com a minha forma de ser. Eu permito a eles a fala. Eu só vou saber se meu aluno está entendendo ou não, ou se eu estou atingindo o meu objetivo, quando ele é capaz de se comunicar comigo. Então, a didática a qual eu utilizo para tentar chegar nas habilidades essenciais são essas. E, no tocante às atividades matemáticas e como conteúdos, é evidente que as operações básicas e elementares é o primeiro a ser trabalhado. E, a partir disso, nós vamos caminhando. Mas sempre com esse intuito. Aprendeu? Sim ou não? Conhece aquilo quando ver? Sim ou não? Reconhece? Posso ter feito algum exercício? Pode propor alguma coisa? Aí esse aluno adquiriu algo que seja proveitoso. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de fala e foi a primeira vez que eu tenho contato com a senhora. Tá? Obrigada, João. Eu adorei a sua participação. Muito interessante o que você falou. Em questão a bagunçada de aula, quem chega na minha sala também vê a minha bagunçada. Principalmente quando eu vou ensinar velocidade média, que eu peço para eles levarem um carrinho.
e aí eles têm que medir o chão com uma régua de 30 centímetros, que eu não quero que eles levem a trena para já achar em metro. Então, eles medem o chão com uma régua de 30 centímetros, eles contam o tempo no cronômetro com o celular e jogam um carrinho, e aí ele mede a distância e o tempo que ele gastou para percorrer, aquela distância, e tem que fazer as continhas. Então, eles ficam desesperados, vira uma bagunça. Uma vez eu levei uma bronca. Mas é aí que a gente vai descobrindo as coisas que eles não conseguem. E essa fala do João é muito interessante, porque é isso, né? A proximidade do aluno com a gente. Eu sei que nesse tempo remoto está difícil. Eu estava na sala de aula também até pouco tempo e eu estava sofrendo com essa questão, porque acho que física é bem prático e bem presencial. É muito difícil trabalhar essa questão. Mas foi perfeito isso que ele falou. E em questão, a bagunça não tem jeito. Cada professor tem o seu jeito, né? Vamos ver as contribuições no chat. Obrigada, João. Obrigada, Donizete. Tem bastante contribuições no chat. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Eu sou o professor Reginaldo, estou aqui no suporte. Então, eu vou ler algumas contribuições do chat. Se repetem bastante, eu vou tentar fazer um compilado, tá bom? A maioria das contribuições falam que as habilidades essenciais são aquelas habilidades que o aluno precisa para continuar aprendendo. Então, nós temos a Camila, nós temos a Carla Louro falando sobre isso, nós temos a Franli também falando que a habilidade essencial é importante para estruturar a aprendizagem do aluno. Nós temos a contribuição da Keila Flose, habilidade essencial é muito importante para desenvolver o conhecimento do aluno, né, para desenvolver a base do estudante, para que ele continue aprendendo. Então, eu agradeço muito a participação de todos no chat. Infelizmente, a gente não consegue ler o nome de todo mundo e ler a contribuição de todo mundo, mas assim que termina a TPC, a gente passa um por um, a gente vê o que foi colocado, porque acaba enriquecendo o nosso conhecimento, para que a gente possa, nas ATPCs seguintes, também melhorar, né? Então, aqui tem alguns falando sobre como aplicar atividade para que o aluno possa desenvolver essas habilidades, então, roda de conversa, né, entre outras. Tá bom, gente? Muito obrigado. São essas as contribuições, professora Veridiana. Passo a palavra para você. Obrigada, professor Reginaldo. E essas contribuições é exatamente na linha de pensamento de quando a Secretaria de Educação criou as habilidades essenciais. Peço ao Wagner que passa. Obrigada pelas contribuições de vocês. Ao longo da apresentação, quando a gente fala das habilidades essenciais, a gente vai sistematizando essa nossa conversa de agora, tá bom? Eu peguei essa imagem porque eu achei bonita e porque isso é um iceberg. E eu que gostaria de saber, o Reginaldo olhou para a minha cara, porque é óbvio, né? É um iceberg. Veridiana. E eu queria saber de vocês qual é a relação desse iceberg com o que a gente está falando. Vocês acham que foi aleatório que eu coloquei essa imagem aí? Pode ligar e falar. A gente não vai ficar muito tempo nesse iceberg. Quem quer falar? Alguém quer? Nada é aleatório, né? Tudo que é proposto tem uma finalidade. Nós só vemos a ponta do iceberg. O tamanho gigantesco do problema está bem mais a fundo no mar. Perfeito, essa visão, João. Muito obrigada. O iceberg. Alguém mais? Tem mãozinha levantada. Diga, quem? Bom dia. Da Escola das Palmeiras e dos Barnabés. Eu vejo a parte de baixo do iceberg, né, a questão das habilidades aí, essenciais, que elas vão refletir, né, na ponta ali, no aprendizado do aluno. Então, acho que a maior parte tem que estar estruturada, né,
o alicerce aí. Perfeito, obrigada, a Franli, né, falou agora. Obrigada. O iceberg é uma comparação que a gente faz, como a Franli falou, como o João falou, não foi aleatório que eu escolhi. A gente só vê uma pontinha pequena do iceberg, que a gente só vê. Essa ponta do iceberg representa o que o aluno aprendeu. A ponta que está submersa, que se a gente não veria da parte de cima, representa as coisas que o aluno aprendeu, mas que talvez ele não estruturou perfeitamente. Então, essa é uma forma de representar por que foram criadas habilidades essenciais do currículo e como elas estão estruturadas. Pode passar, Wagner, por favor. Alguém mais quer falar, porque tem um fone ligado? Nós estamos vendo só um pedaço do iceberg, mas é bem mais. O Reginaldo está levantando a mão que ele quer falar. Pode falar, Reginaldo. Ok, eu achei interessante essa imagem, gostaria de contribuir também, apesar de eu não ser da área de ciências da natureza e matemática, sou da área de humanas, sou de filosofia, mas quando a gente fala de habilidades essenciais e de defasagem, nem sempre essa defasagem ela é fácil de ser identificada, né? Porque às vezes tem defasagens de 2, 3 anos atrás e que estão escondidas, né? Então eu considero essa parte submersa do iceberg como essas habilidades que estão em defasagem, mas que estão escondidas. E muitas vezes a gente, quanto professor, a gente olha para aquelas habilidades que estão sendo trabalhadas ali no ano, né, no ano vigente. E às vezes a gente se esquece de olhar para a parte de baixo do iceberg, que são as habilidades em defasagem de anos anteriores, né? E eu sei que você vai falar mais adiante, daí não é fácil a gente perceber a parte que está submersa da aprendizagem do aluno, e para isso a gente precisa de ferramentas específicas, né? Que eu acredito que você, professora Veridiana, vai abordar mais adiante. Então é isso que eu gostaria de falar. Obrigado pelo espaço. Ele não foi nada enxerido, né, povo? Está adiantando o meu assunto. Não, mas obrigada, Reginaldo. É isso mesmo o pensamento. Obrigada. Então, pensando no contexto, o contexto de quando começou a ser pensada as habilidades essenciais, porque elas existiam. Aí vocês vão ver que a fala de vocês está muito em cima do que eles na SEDUC pensou e que vocês já faziam na sala de aula, fazem até hoje, como o João Batista falou que já faz há 10 anos, o Donizete já levanta os conhecimentos prévios, muito legal isso que eles falaram, porque as habilidades essenciais que estão no currículo, que a gente agora está usando, são pensadas desse jeito, né? E é exatamente assim. E aí ela surge, por que o contexto? Porque essas habilidades vêm surgindo no currículo e são colocadas para que a gente possa trabalhar na sala de aula, e elas surgem nesse tempo pandêmico, e aí o trabalho pedagógico tem um tempo reduzido, então a gente tem que priorizar algumas aprendizagens que são ditas essenciais, né? E essas aprendizagens essenciais para que o aluno progrida na sua trajetória, né? na sua caminhada na educação. Eu não vou ler essa parte, ficou claro para vocês? Que é isso, gente? Nossa, Cortando aí. nossa, desculpa, tem um áudio que alguém está querendo falar, mas está falhando muito. Aí eu não consigo entender, desculpa. Deve ser a internet sua, porque a minha hoje está. Porque a minha hoje está boa, tá povo. Hoje está no cabo, tá boa a internet. Eu estava usando o celular antes. Então, pode passar, Wagner, por favor. Por que focar o nosso trabalho nas habilidades essenciais? Porque a habilidade essencial, essa parte eu vou ver, que essa eu não decorei muito, mas é legal. Não é que eu decorei, né?
Por que a gente tem que focar o nosso trabalho nas habilidades essenciais? Porque as habilidades essenciais é isso que o Donizete e o João Batista falaram, né? Eles, na sala de aula, eles analisam o que os alunos não aprenderam e, a partir disso, fazem o trabalho deles. As habilidades essenciais propostas pela SEDUC são as habilidades que foi consideradas importantes para que o aluno possa progredir, né? E essas habilidades, elas são intercaladas com outras de outras séries. É interessante, porque o trabalho é pensado assim. O que o aluno deveria ter aprendido no ano anterior, o que ele está aprendendo esse ano e que ele vai aprender no ano posterior. Então, essa habilidade está ligada. Uma mesma habilidade que está sendo trabalhada, por exemplo, no 8º ano, ela pode estar sendo trabalhada no 1º ano do ensino fundamental. E é muito legal, eu vou mostrar para vocês um quadro que tem, principalmente esse em matemática, né? Porque matemática, o menino, quando ele aprende a falar, eu acho que uma das primeiras palavras é aprender a falar um número. Então, não tem jeito, faz questão, parte da vida da gente. Matemática eu gosto muito, gente, mas eu não sei dar aula de matemática, tá? Desde quando eu comecei a dar aula, 13 anos atrás, eu estou dando aula de física direto, então eu não sei dar aula de matemática, eu falo para vocês. Eu vou falar dessa parte, porque eu vou ler essa parte, porque essa parte é bem legal. Porque aí eu explico e aí fica faltando coisa, né? O acúmulo das defasagens de aprendizagem podem ser representadas como um iceberg. Apenas uma parte do problema é visível. A maior parte das dificuldades de aprendizagem tende a permanecer escondida como a base do iceberg, que fica abaixo da superfície. É aquilo que o Reginaldo falou. Por isso que eu falei que ele estava se adiantando a minha fala. Aí, a defasagem do 6º ano, se não resolvida, impedirá o estudante de aprender parte das habilidades do 7º ano. Desta forma, caso a defasagem não seja sanada, ela se ampliará. Por exemplo, ao chegar no 9º ano, a possibilidade de aprendizado pode se tornar ainda menor. Eu vou parar nessa parte aqui, que é interessante essas habilidades. Eu sei das dificuldades da sala de aula e a gente sabe que a gente nunca vai atingir 100%. Mas, às vezes, quando eu pego aquele menino no 1º ano do ensino médio e ele não sabe, se eu colocar lá a fórmula da velocidade, fórmula não, né, gente? Equação, porque eu não gosto de fórmula. A velocidade é a distância percorrida dividida pelo tempo que ele gastou. Beleza, se eu der a distância para ele, der o tempo, ele vai achar a velocidade. Tá lá, montadinha a fórmula, né? Para ele foi fácil, trocou a distância, trocou o tempo, achou a velocidade. Agora, se eu der a velocidade, der o tempo, como é que ele faz para achar a distância? É uma luta. Alguém já passou por essa luta? Parece que ele não sabe. Porque a gente trocou a posição, eles não conseguem mais achar. E aquilo ali é uma equação do 1º grau. Já. A resposta é bem simples. Ele só decorou a fórmula. É isso. Se você... E você? Você que aproveitou para abrir e falar comigo. Você dá a fórmula pronta para eles, que a distância é a velocidade vezes o tempo. O tempo, então, vai ser a distância dividido pela velocidade, ou você só dá da velocidade? Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, porque eu aprendi durante a minha formação que a gente tem que trabalhar com a essência das coisas, como as coisas funcionam. Isso. Né? Isso. Então não adianta eu dar a fórmula para ele e ele vai decorar uma fórmula, ele vai decorar, se ele tiver interesse também, se não tiver também não decora, mas na maioria das vezes decora. O que acontece? Ele não consegue relacionar grandezas. Então não adianta eu dar a fórmula para ele, isso decorar, se ele não saber o que está por trás daquela relação, né? A relação de velocidade e distância sobre o tempo, né? Ou distância dividida sobre o tempo. Só que ele só fica preso nessa fórmula, nessa equação. Então o que acontece? Se ele souber o que é grandeza diretamente proporcional e o que é grandeza inversamente proporcional, ele não vai mais se... como é que eu falo? Ele não vai mais se fixar na fórmula, ele vai se fixar
naquela relação de grandezas. Ele vai se fixar naquilo que está faltando. O que está faltando naquela relação de grandezas? O que essa grandeza é? Qual é a relação? Qual o tipo de relação dessas grandezas? Uma grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional? O que são essas grandezas, né? Porque, assim, eles resolvem também as equações, mas não colocam unidade de medida. Então, ele não sabe o que ele está relacionando. Ele decorou uma fórmula, ele decorou um símbolo, mas ele não sabe o que esse símbolo significa, não sabe essa unidade, ele não sabe comparar. E isso se espalha tanto em física como química também, que lida com isso também de uma forma... tem uma abordagem diferente, mas lida com a mesma essência, que é a relação de grandezas, né? E isso também acaba vindo da matemática também. Então, algumas fórmulas, elas são bem específicas, mas ele só fica preso naquele decoreba, naquele contexto restrito. E quando eu dou para ele a essência da coisa, como a coisa funciona, como funciona uma relação de grandezas, como funciona uma unidade de medida, o que essa unidade de medida significa, o que ela tem em si que vai afetar aquela equação e vai dar o resultado que essa equação vai dar, aí ele consegue raciocinar sobre o que ele está fazendo. Então, ele foge dessa decoreba, sai dessa decoreba, ele sai dessa prisão, né, da decoreba e passa a pensar mais criticamente o que ele está fazendo, o que está faltando naquela equação, em vez de decorar uma coisa só, um caminho só. Porque a fórmula é um caminho só, você decora, né, você faz para passar, né, e a gente, em engenharia, fazia muito isso, né, fazia para passar, mas a gente não sabia o que significava, até a própria unidade de medida, no caso, quilômetros por hora, metros quadrados por segundo, que é a aceleração, e a primeira é a velocidade, mas ele não sabe a essência, ele sabe que é uma unidade, mas ele não sabe o que aquela unidade significa. E muitas vezes, ele sabendo o que a unidade significa, mesmo ele não tendo a fórmula, mesmo ele tendo uma outra equação, ele consegue, porque ele vai pela dedução. Ora, se está faltando uma coisa ali, deve estar sendo relacionando uma grandeza do outro lado, porque a equação é isso, né? Ela é fundamentalmente uma balança na qual você bota os componentes e tenta igualar esses componentes, né? Agora, na verdade, professor, a gente tem que tentar, da melhor forma possível, tentar contextualizar. O que você está falando aí nada mais é de contextualizar o que você está passando. Você chega, por exemplo, no sexto ano, você coloca lá, efetue 100 menos 70. Ele vai saber fazer. Mas ele não vai saber mas ele não vai saber o conceito. Só um instantinho. Entendi. Aí você põe um problema. João tem 100 figurinhas e José tem 30 a menos, ou não, tem 70 a menos do que ele. Quantas figurinhas José tem? Aí ele já não consegue fazer. O que eu tenho que fazer? Então, porque não foi contextualizado. Efetue, ele sabe fazer o efetue. Vai fazer 100 menos 70, vai achar os 30. Se você põe isso aí numa forma de problema contextualizado, ele já não consegue fazer, porque ele não consegue interpretar o que está pedindo ali para poder resolver. Então, ele não sabe fazer conta de menos? Ele sabe fazer conta de menos. Só que ele não sabe o que ele tem que fazer quando você passa... Mas aí fica aquela pergunta, por que ele não consegue interpretar? Ele não consegue interpretar porque ele não sabe a essência, não sabe como a coisa funciona, o que está envolvido. Então ele decorou o modus operandi, mas não decorou porque... Não decorou, eu odeio essa palavra. Ele não assimilou... eu odeio, tem umas palavras que... lamentável algumas palavras, mas enfim, ele não assimilou o que aquilo significa. Porque não adianta nada também eu contextualizar, vamos transferir um pouco para o ensino médio, né? Enem, por exemplo. Enem é totalmente contextualizado, e ele contextualiza não só uma coisa, ele contextualiza várias, né? São várias áreas que se interrelacionam, elas não se unem, mas elas se relacionam de uma certa forma. E tá lá, ele dá o problema, contextualizado, mas o cara, ele não consegue interpretar a essência da coisa, como a coisa funciona, e às vezes, numa contextualização, a resposta está dentro do próprio problema. Muitas questões do Enem, a resposta está dentro do próprio problema. Mas por que ele não consegue enxergar
Por que ele não consegue interpretar isso? Porque ele não sabe como funciona, ele não sabe a essência. Ele sabe o modo operandi. O modo operandi é isso, depois aquilo, uma sequência básica, né? Uma sequência, né? Aí ele consegue identificar a sequência, mas ele não consegue aplicar. Por que ele não consegue aplicar? Porque ele não sabe da essência, ele não sabe como funciona, não sabe quais grandezas estão envolvidas, não sabe o porquê disso, não sabe o significado disso. Então aí fica difícil. Você não saber o que significa, o real contexto da coisa, o significado, né? Ele não vai conseguir interpretar nem problemas de química, nem problemas de física e tampouco de matemática, já que essas áreas são interrelacionadas entre si, com abordagens diferentes, mas interrelacionadas entre si. É não isso. Consegue visualizar a ponta do iceberg. No máximo ele consegue ver a superfície, mas assim, é uma visão muito míope, né? Uma visão muito míope, na verdade, né? Ele consegue, mas ele não consegue ver além daquilo. Ele só consegue ver até aquilo. Esse é o problema. O problema da matemática, o problema da química, o problema da física. Ele sabe o que é um movimento, né? Ele sabe o que é uma reação, porque ele está vivenciando. Isso acontece o tempo todo com ele, na vida real. Mas ele não consegue enxergar. Por quê? Porque ele fica preso dentro daquele paradigma de decorar, fazer, passar, decorar, fazer, passar, decorar, fazer, passar, decorar, fazer, passar. Isso não acontece só no ensino médio, não. Isso acontece também na faculdade. Desculpa, eu estava falando com vocês aqui no meio e meu áudio estava desligado, desculpa. Como chama o senhor que estava falando agora, que eu não consigo ver aqui na reunião quem está falando? Jonathan, é que eu tô com o vídeo fechado, porque meu notebook não tem. Obrigada. Jonathan, obrigada, Jonathan. Foi perfeita a sua fala. Eu acho isso também concordo com um pouco com o que o João também falou. É isso. Tem uma questão, a contextualização é muito importante, que agora eu vou fugir. E tem essa questão da não contextualização. O pessoal da neurociência fala que a matemática, a ciência e a arte é muito importante para o desenvolvimento humano por conta dessa questão de trabalhar o abstrato. Então, também eu sei, a gente tem que contextualizar, tem que pegar os conhecimentos prévios, tem que partir, tem que ver as habilidades essenciais, mas eu acho que o abstrato, essa coisa, o 2 mais 2 deu 4, acabou, sem contextualizar, também é importante para o desenvolvimento do cérebro do menino. Mas isso é uma questão à parte, e um próximo TPC a gente pode falar disso. A Franli e o João estão com a mãozinha levantada já tem um tempo. Eu acho que era a professora Daniela Andrioli, também estava. Se vocês quiserem falar um minutinho, por favor, pode falar, e aí a gente vai passar, tá bom? Franli aqui, concordo bem com o professor Jonathan. Assim, eu não sou formada da área, né? Eu sou da área de biologia, mas de qualquer maneira eu dou aula de ciências e biologia. E mesmo em biologia, a gente trabalha muito essa questão voltada à parte matemática aí, por exemplo, gráficos, né, relacionando o crescimento. Então, eu acho muito importante, né, fazendo até o gancho com a TPC, a última TPC, da questão da interpretação. Como eu, assim, sou de outra área, mas eu procuro nessa questão, né, quando tem uma fórmula, alguma coisa, isso que o professor Jonathan colocou, de fazer o aluno ler o problema, interpretar aquele problema e conseguir, através ali, sei lá, das unidades medidas explícitas no problema, ele colocar naquela fórmula que ele já tem. Então, eu trabalho dessa maneira para que os alunos possam colocar cada coisa ali no seu lugar e, de repente, resolver, né, o problema. Por exemplo, lá na densidade, quando eu estou falando densidade, massa sobre volume, né? Será que o problema falou ali, deu a unidade de medida, massa, quilogramas? Então, extrair os dados do problema, fazer com que o aluno interprete, isso facilita muito, né, na hora dele resolver. Tá certo, obrigada, Fran, perfeito. Tem o João e o João Paulo. Um minutinho, tá bom, meninos? Tá bom, vai ser rápido. É só para poder informar o seguinte: eu acredito que o problema enfocado pelo professor Jonathan faz sentido. Faz. Mas tem solução. A solução é quando o professor de matemática, em especial
nos anos iniciais, a gente trabalha basicamente com a conceituação. Porque se o aluno conceitua, ele aprende o que está fazendo. A partir do momento que ele apropria do conceito, ele vai poder aplicar em demais áreas. Eu nunca dei aula de física, nem de química, nem de biologia, porque sou um dos últimos remanescentes de matemática e geometria. Então, eu sou matemático e dou aula, no estado não tem mais, mas de geometria e estatística. Então, a minha formação é de matemática pura. E não foi a licenciatura que me vai dar aula, eu tive que fazer. Então, a gente entende em matemática que ou você conceitua basicamente, ou o aluno não adquire a habilidade essencial. Entendi. João, eu preciso de ajuda com matemática, tá? Se você quiser vir me ajudar na DE, eu preciso muito de ajuda da matemática. Eu cobro. E até nas avaliações o pessoal da matemática cobrou também que tenha mais formação para matemática. Eu estou estudando, mas eu quero alguém para ajudar, porque nada é melhor do que um especialista, assim como o João. Antes de passar, desculpa, Veridiana, agradecer o pessoal que contribuiu aqui no chat também. Tá? Dessa vez, sobre esse assunto, teve pouca contribuição, né? Mas as pessoas sempre foram na mesma linha do que está sendo conversado, que é a questão, deixa eu pegar uma resposta aqui para eu poder falar sobre, deixa eu ver aqui, ok, Regina Célia, às vezes muitos não sabem interpretar o texto e erram por isso, e só decoram a fórmula, né, que é naquela linha que a gente já está conversando aqui, né, então todos aqui no chat foram nessa linha, e agradeço pela participação. E como o Jonathan falou, essa questão de decorar é horrorosa, né? É o contexto, é o conceito, é o menino entender, né? Que nem agora a apostila está mudando, vocês viram a prática investigativa, que é mais ou menos assim, mas isso é assunto para outra TPC também. Essa parte, pelas contribuições do Jonathan, do João, da Frane, todo o pessoal do chat, então já fica... É isso que vocês estavam falando. A parte escura representa que decorou e vai esquecer. E essa parte de cima representa o que ele aprendeu. Mas talvez essa parte que ele não aprendeu, aqui que está escuro, essa parte que está mais escura, ela não consiga desenvolver para frente. Então, essa defasagem que ficou aqui no 5º ano, no 6º ano, se ela não for sanada, a tendência é só ela ir aumentando, porque essa parte de baixo, gente, que está no escuro, representa o que eles não aprenderam, né? Essa defasagem vai aumentando, porque aí ele não consegue ir para frente, que nem a gente estava falando, e quando vai chegar lá no último ano, seja ele o 8º ano, seja ele a terceira série do ensino médio, ele não consegue avançar, porque aquela habilidade que ficou lá no 5º ano não foi sanada. Aquela que ele não aprendeu não foi sanada. Então, ela foi se acumulando ao longo dos tempos. E eu acho que vocês falaram, e é essa também a visão que a SEDUC tem. Meu áudio. É que o Reginaldo está aqui do meu lado fazendo cara feia, e eu não sei se tá bom para vocês? E aí, então, essa questão que a gente vive foi também o que a SEDUC pensou na hora de elaborar os documentos com as habilidades essenciais. Então, o foco das habilidades essenciais pensado no material do SEDUC, ela implica numa priorização. Aqui, essa parte mais escura, maior, representa o currículo inteiro, que a gente tem o currículo novo, o currículo em ação. O currículo em ação são as apostilas novas que vai desde o 1º ano do ensino fundamental, né, até o 1º ano do ensino médio. O 2º ano, eu sempre falo ano, mas estou errada, que o ensino médio é série, né? A 2ª série do ensino médio e a 3ª série do ensino médio, eles ainda têm o currículo enxuto, que está completo com todas as habilidades, que é o São Paulo Faz Escola, que ainda ele representa o currículo antigo, e esse currículo novo, o currículo em ação, já consta a BNCC, tá? Já está baseado na BNCC. E aí as habilidades essenciais nos nossos documentos, que a gente tem que seguir agora,
foram tiradas habilidades que foram priorizadas devido a esse tempo de pandemia e o tempo do trabalho, né, o nosso trabalho pedagógico com os alunos foi um pouco reduzido, também tem a questão da falta, sei lá, da evasão agora. Então, essas habilidades são habilidades priorizadas que fazem parte do currículo. Isso significa que a gente não precisa, posso dizer assim, trabalhar o currículo, mas essas habilidades ditas essenciais, que foram priorizadas, elas têm que ser trabalhadas. Pode passar, Wagner, por favor. Então, eu não sei se vocês tiverem essa TPC, isso aqui eu copiei, vou falar para vocês, direto da formação do Estado, do site, eu tirei um print e coloquei aqui. Tem que falar de onde vem, até aqui, ó. Não é da minha autoria essa parte. E aí, ele fez a comparação do iceberg, a questão lá de colocar a imagem, a gente comparar aquela parte lá, aquela parte que eu coloquei. Agora, essa aqui é do Estado. Então, por que focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? Eu vou ler, tá, gente? Incentivar as práticas pedagógicas que melhor apoiam os estudantes para avançarem, de acordo com as habilidades de cada um. Olha o que a gente conversou. Eu gosto muito da participação de vocês, porque na sala de aula eu sou assim, eu não gosto de falar sozinha, é chato. E porque aí vocês acabaram, tá vendo? Fez igual o Reginaldo. Antecederam o que a gente tinha para falar, o que vocês já sabem, a gente já sabe, né? A gente está vivendo isso. E aí o pensamento dessas habilidades essenciais, os documentos da SEDUC é isso. De acordo com as habilidades que cada um tem, né? O que ele já sabe? Vamos avançar. Desenvolver suportes para aprendizagens estratégicas que considerem as aprendizagens ainda não desenvolvidas de anos anteriores. Aí as ações da SEDUC, o material de apoio. A partir dessas habilidades priorizadas, que foram escritos os materiais, desenvolvidos os materiais que a gente tem, o Aprender Sempre. Eu tenho uma novidade para vocês. Pode falar, que eu até coloquei no PPT. A partir desse segundo bimestre, a gente vai ter o Aprender Sempre para a terceira série, para o 9º ano, também de Ciências da Natureza. Eu não sei, lá no site da EFAP já tem. Eu também tenho em PDF, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Aí vai ter o Aprender Sempre de Física, de Química e de Biologia, que a gente já tem o de Matemática e o de Língua Portuguesa, não é isso? Então, agora a gente vai ter para Ciências da Natureza também. Aí, as próximas avaliações, a AP, já vou falando para vocês, que a AP, a ADE, essas avaliações externas, né? Externas não, que vêm do Estado para os alunos fazerem, vão ser baseadas nisso também. Então, a partir de agora, entra a Ciências da Natureza para a AP. O Estado está se organizando para mandar tudo agora no começo do bimestre, agora no começo de maio. Vamos ver, está previsto a partir do dia 5 ou dia 3 de maio, tá? O material de apoio, então, o Aprender Sempre foi criado a partir dessas habilidades essenciais, traz orientações didáticas para o desenvolvimento das habilidades essenciais, considerando os diferentes perfis de estudantes de uma mesma sala de aula. As formações para a língua portuguesa e matemática trazem estratégias para potencializar o trabalho das habilidades essenciais e o planejamento, levando em consideração a realidade do contexto híbrido. Então, essas habilidades que está no documento, ela também foi pensada nesse contexto, né, do remoto, dessas dificuldades que a gente está passando hoje em dia em relação à educação. Pode passar, Wagner, por favor. Falando das habilidades essenciais, essas habilidades priorizadas do currículo, que se fez a matriz de habilidades essenciais. Eu baixei a matriz essa semana, tem muitas páginas, pô, quase o tamanho da BNCC, 600 e poucas páginas. Mas aí tem as habilidades essenciais desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Também tem aqui na apresentação, que foi mandada para vocês, o link para vocês conseguirem baixar a matriz de habilidades essenciais, 2020, 2021. Pode passar o slide, aqui é só a capa das habilidades essenciais, para quem baixar o documento. Isso aqui também foi um print
das formações do Estado, e lá tem um link, mas na apresentação no PPT vai o link para vocês. A matriz de habilidades, então é um documento onde foram reunidas todas as habilidades ditas prioridades, né? Que é o que a gente conversou até agora. O contexto dela, ela surge por causa da pandemia, essa expansão do Covid-19, aí a suspensão das aulas presenciais, o tempo pedagógico modificado, então teve impactos negativos na aprendizagem. Teve até uma reportagem essa semana que nossos alunos, os alunos, sei lá, aqueles, né, que não fizeram nada vão ficar para trás cerca de 2 anos. A necessidade de garantir o que é essencial, então, para o aluno seguir a trajetória dele. Isso tudo foi reunido, a gente tem o currículo em ação, e aí tudo isso reunido a gente tem a matriz de habilidades essenciais. E é daqui que saem as avaliações que os alunos vão fazer. Mas a questão da matriz de habilidades, documentos, vocês entenderam assim, mais ou menos? Está picotando muito ainda? É bom que vocês me avisem. Não, deu para entender. Agora melhorou. Normalizou. Deu para a gente ter uma noção. Entender mesmo, a gente vai entender só depois no final do ano, né? É que é um processo, né? Um processo. Mas a matriz, Jonathan, nada mais é do que a gente tem o currículo inteiro, né, que agora está baseado na BNCC. Aí a matriz de habilidades essenciais é só um documento onde estão reunidas todas essas habilidades essenciais, as que foram priorizadas. Porque no fundo, o que fica na realidade é que a gente tem que pegar, enxugar algumas coisas, pesar outras para se adaptar a um contexto específico de cada realidade de cada escola, né? Aí você vai ter que enxugar isso, né? E realmente ver o que é básico, né? Ver o que é secundário e tentar equilibrar isso, achar um ponto ótimo, né? Entre uma coisa e outra, né? Isso! E isso que a gente faz, essa é a ideia da matriz de habilidades também. Foi esse o pensamento da SEDUC quando criou esse documento. Então, ela é criada para fazer com que o aluno tenha uma educação baseada no essencial, que eles consigam avançar a sua trajetória. Aí, essa parte que eu acho muito interessante, inclui as habilidades essenciais anos, série corrente e de anos anteriores. Aqui está dos anos anteriores, mas também pode ter de anos que vem depois. Essas habilidades. Eu vou mostrar para vocês um quadro que está fazendo esse link, eu achei muito legal. É da matemática, mas aí linka com ciências no fundamental, que é a questão do que o Jonathan, o João, a gente estava falando das grandezas. É muito legal o quadro. A matriz orienta a produção do material didático de recuperação e aprofundamento que eu aprendi sempre e norteia as avaliações diagnósticas, que foi o que eu tinha acabado de falar aqui com vocês. Travou seu computador? Aqui tá. Esse daqui é rápido, só para mostrar para vocês as capinhas do material novo. Esse daqui é o caderno do professor. Física, Química e Biologia, que aparece aqui, é o caderno do professor. Para o aluno, ele vai receber um caderno já com as 3 ciências da natureza junto. É um caderno só. Será que já está disponível online? Eu acho que já está. Jonathan, vou falar a verdade para vocês. Eu não consultei na IFAP, mas no grupo o pessoal está falando que já está na IFAP. E se não tiver lá, eu vou mandar para vocês, tá bom? Porque eu tenho PDF. Tá. Fica melhor. Fica melhor. Eu vou criar uma pastinha no Drive e já peço para o Wagner, quando ele subir esse vídeo para o YouTube, coloco o link para vocês baixarem, tá bom? Porque eu tenho todos. Tudo bem. Fica mais fácil. Porque aí já vai lendo, já vai criando estratégia, né? Criando uma estratégia para aplicar isso tudo, né? Sim. E ele vem só para o 3º ano e para o 9º ano, né? Porque são as séries que estão saindo. Agora aqui já está até meio redundante, né? A matriz de habilidades sociais, que a gente está falando da matriz, agora das habilidades, é a priorização, o documento criado.
Aí, então, desde o primeiro ano do ensino médio, fundamental até o médio. E aí, deixa eu ver, priorização focou nas habilidades. Isso aqui a gente já encheu a paciência, né, povo? Já falei demais. Já ficou aquele conhecimento, já ficou aquela coisa que a gente fala, educação bancária. Ficou cíclico, falar. né? Ficou... É. É decoreba isso aí. Já para aprimorar o decoreba já. Ah, mas não foi tão decoreba assim, porque primeiro vocês me falaram bonitinho, que a gente pega as defasagens, faz o conhecimento prévio do aluno, aí faz o trabalho em cima. Beleza, foi ótimo. Essa é a ideia também que a SEDUC teve para criar as habilidades essenciais. As habilidades essenciais são, então, só um compilado das habilidades que eles acham que tem que ser priorizadas, não é isso? E trabalhadas. E é o que vocês já fazem. Só a gente que já fazia antes, já era um Isso. processo. Já era um processo que já estava em andamento já, né? Desde 2017 para 2018, a gente já vem fazendo isso, de uma forma indireta, mas já vinha fazendo isso. Exatamente. Aí eu só juntei o que vocês faziam já, que vocês já sabem, tá vendo? Eu peguei o conhecimento prévio de vocês e falei do material do SEDUC, que foi o que eles pensaram na hora de fazer, na hora de criar a matriz de habilidades, onde está reunida as habilidades essenciais. E é aquilo que vocês falaram, as habilidades essenciais é aquilo que ele precisa para evoluir, que muitas vezes a gente pega na sala de aula para fazer. Aí, até falando disso como exemplo, gente, eu falo sempre de física, porque às vezes eu fico... Eu gosto de matemática, mas eu gosto de estudar matemática, né? Eu falo para vocês, eu não gosto de ensinar matemática, eu não sei. Eu achei lindo o Jonathan, o João falando, mas eu não sei ensinar matemática, eu fico nervosa, acho que me dá até dor de barriga para dar aula de matemática. Mas física é uma matemática, mas a física é uma matemática aplicada. Mas eu sei contextualizar mais. Por exemplo, quando eu falo para o menino eletricidade, vamos falar lá de processo de eletrização. Aí perdeu o elétron, ganhou o elétron. Ah, professor, isso é muito chato. Mas é chato, meu querido, mas você só consegue sentir alguma coisa quando você beija na boca por causa disso, hein? Interação, você só consegue andar por causa disso. Aí então eles vão ficando felizes. E eu não sei fazer isso com matemática, entendeu? Por isso que me dá até dor de barriga. E se eu não conseguir fazer isso, se o menino não conseguir, como eu digo, gostar daquilo, eu fico frustrada. Eu sei que é difícil, às vezes a gente atinge 5 alunos, mas eu aprendi ao longo da minha trajetória que se um aluno estiver gostando da minha aula, estiver aprendendo, estiver estudando, eu já fico bem satisfeita, porque é o que vocês falaram, porque para aprender, teve até aquela questão da aprendizagem significativa que Ausubel fala, para aprender, o aluno tem que ter a predisposição para aprender também. Pode ser o melhor trabalho do mundo, se ele não quiser, não vai. Não sei nem se eu posso falar isso. Não, pode, ele é um gatilho, né? É porque, na verdade, o que é deixado muito de lado é o protagonismo que o aluno tem que ter diante do aprendizado dele. Né? Então, se ele não se responsabilizar pelo aprendizado dele, o cenário ele desaba, né? Então, o professor está lá, ele não, a gente já foi detentor do conhecimento, a gente já foi, isso foi muito romantizado, isso aí também, a gente é o detentor do conhecimento, agora a gente é contextualizado como mediador, né? Aí, nesse ponto específico, é assim, o professor tem o seu papel, a escola como uma estrutura, uma estrutura meio, ela também tem as suas especificidades, ela também tem as suas responsabilidades, e o aluno também tem as suas responsabilidades, né? Sim. É lógico que isso faz parte da formação do cidadão crítico, mas é assim, ele tem que ter um certo interesse, ele tem que ver aonde isso impacta na vida dele. Né? Então, quando você faz essas analogias, você está relacionando aquela teoria que às vezes é pesada, às vezes para ele é sem sentido, porque a linguagem que ele domina não é essa, né? Então, para ele às vezes parece pesado, mas quando você faz essa analogia, você está incentivando que o aluno ele tenha um certo protagonismo, né? Diante do aprendizado dele. Mas isso vai muito mais além do que fazer uma analogia ou contextualizar. Ele tem que se sentir responsável, ele tem que sentir, assim, ele tem que ver uma situação na qual
Travou sua fala, Jonathan. Travou? Travou. Eu não escutei. Tá melhor agora? Tá. É que eu tô falando, acho que foi o microfone, então, que deu um piripaque. Mas assim, então ele tem que ser protagonista, ele tem que saber ver além das perspectivas que ele tem. Porque é muito assim também, se ele não vê além das perspectivas do meio, ele também não consegue ver interesse também. Então ele tem que saber que ele tem que ver além das perspectivas e que por isso ele tem a responsabilidade de assumir o protagonismo diante do aprendizado dele. É isso que o Jonathan falou, é perfeito, porque às vezes ele não quer, mas a gente também pode dar um motivo para ele querer. Perfeito. E eu ia falar uma outra coisa, esqueci. O João está com a mãozinha levantada. Nossa, era tão legal que eu ia falar para vocês. O currículo em ação, principalmente, eu não vi o de matemática ainda, mas eu estava olhando de física, gente, porque meus alunos até esses dias estavam sem professor. E eu estava fazendo os roteiros e as atividades para eles. E vou continuar por um tempo que eu gosto. Não tem jeito. O currículo em ação, ele está baseado no ensino por investigação. E é para avisar o quê? Eu estou vendo aqui no chat para me avisar? Alguém está... Não, a Fran. Lidiana, dá licença de novo da palavra. Desculpa, a Fran e o João quer falar, eu vou falar. Eu só estava falando do aluno como protagonista, como dono da sua aprendizagem, está no currículo agora. O currículo em ação, física, matemática eu não olhei direito. Química, eu vi que está muito baseado no ensino por investigação. E é isso, só que é legal, mas nessa parte a gente vai ter que saber todo o currículo, porque a gente, quanto mediador, a dúvida que o aluno tiver, a gente nunca vai dar as respostas, mas a gente vai fazer o aluno chegar na resposta. Frane, pode falar. E essa questão do ensino por investigação, depois eu vou falar com vocês, fazer uma TPC, que eu vi que na PEI, o material Práticas Investigativas, é assim para matemática, né? E é muito legal o ensino por investigação, e assim que tiver um tempo, a gente vai fazer essa TPC. Fala, Frane. Tem o João também, depois da Frane. Não, na verdade não é sobre isso, é que o comentário que você tinha falado a respeito da dificuldade de matemática, para você ainda é fácil, Veridiana, que é mais da área. Eu sou de biologia e nas aulas eu tenho que abordar matemática, ou mesmo física, né? Em ciência trabalha muito, oitavo ano, conceito de física, e para mim é bem complicado. E por falar nisso, como eu estava fazendo os roteiros, preparando aula, quem precisar de ajuda ou quiser trocar figurinha, a gente pode entrar em contato comigo, tá? E na avaliação, eu até coloquei lá, na avaliação, eu fiz ontem a avaliação, eu até pensei assim, vamos criar um grupo com os professores para a gente estudar. Eu coloquei um campo para vocês colocarem o telefone de vocês, quem quiser. Porque tem gente que não gosta de grupo, né? Então, eu perguntei quem quer. Puxando aí o que você acabou de dizer sobre o currículo paulista, quando você chegar na parte matemática, você vai averiguar que as investigações são relacionadas à situação do cotidiano. Todas elas. Aí a gente vai chegar na parte de... João, deixa eu te cortar, não. O que eu falei do currículo paulista é se ele também está, para matemática, se ele também está baseado por investigação. Está, tem que ver. Está por investigação, tem apresentado os mapas conceituais, mas está sempre relacionado à questão do cotidiano em si. Né? Uma situação de vivência, e a gente explora a partir daí as ideias. Aquelas ideias geratrizes, e delas a gente vai andando. Para os colegas mais antigos de rede... Wagner, pode passar. Mais antigos de rede, como é o meu caso, devem lembrar do ensino médio em rede. Começou por lá essa situação. E ela vem se aprimorando, e está se acentuando até hoje, culminando com essa situação aí, de que a gente trabalhar com investigação, solidez, na compartilhação, na criação de ideias, né? E nas discussões em grupo e entre parcerias. Porque, assim, até então, em comum, professores de exatas sempre trabalharam muito fechado. E o ideal seria essa partilhação aí que você disse. Sim, tá.
É isso mesmo. Obrigada, João. Eu até anotei, ensino médio em rede. Vou ver essas coisas de matemática também. Enquanto não vem um PCNP de matemática, né? Vocês que estão aí, por favor, quem quer ser PCNP, vem para a diretoria de ensino. Está faltando de matemática, de química, de biologia e ciências. Por enquanto, eu estou sozinha, é difícil para mim. Então, questão de matemática, de vez em quando, a gente tem um conhecimento um pouco, posso dizer, consolidado a respeito, apesar que a gente está sempre estudando e pesquisando, mas podemos ajudar de alguma forma. Então, se eu precisar, vou chamar vocês para fazer a TPC comigo, tá bom? Eu vou passar, eu vou dar continuidade, tá bom? Porque a gente só tem 20 minutos para não brigarem comigo por causa da gestão do tempo. Esse PPT aqui é tranquilo, porque, como eu falei, a matriz de habilidade ela serve para nortear as avaliações e também aquelas aulas que tem no centro de mídias são baseadas na matriz de habilidades essenciais, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Esse é o quadro que eu estava falando o tempo. Tem alguém que está com o microfone ligado e está espirrando. Está fazendo barulhão. Gente, se espirrar, saúde, hein? Observem, por favor, quem está com o microfone ligado. Esse é o quadro que... Nossa, eu fico passando a mão no computador achando que vocês estão vendo. Me sentindo na lousa. Esse é o quadro que eu queria mostrar para vocês, que eu achei muito interessante. No lado... Eu sou ruim de lado, tá? Eu acho que esse lado aqui... Que lado é esse? No lado superior esquerdo, tá lá. No centro está a habilidade que foi priorizada, a nossa habilidade essencial. E essa habilidade essencial, você vê aí, EF 06. E o que significa isso, gente? Que essa habilidade é a habilidade essencial do ensino fundamental, do 6º ano de matemática, é a habilidade número 24. E essa habilidade, ela está casando, que a gente está falando, essa das grandezas e medidas. Essa habilidade, que é o conteúdo, né, que vai ser priorizado aqui, as grandezas e as medidas, que o Jonathan falou, foi lindo que ele falou, que eu gosto muito, que às vezes eu ensino velocidade cruzeiro, começando pela análise dimensional que a gente fazia na faculdade, que é identificar o quilômetro por hora, que aquilo é um espaço, que aquilo é uma distância, que aquele... Aí vai, nem vou falar muito, porque eu tenho pouco tempo agora. Essa habilidade que está no currículo do 6º ano, pode ser trabalhado no 6º ano, habilidade essencial, o ano que vai ser trabalhado no 6º ano, mas ela está ligada com quem? Ela está ligada com o 2º ano do fundamental. É isso que é lindo de matemática, né? A vida inteira do aluno, da criança que está ali, ele está vendo matemática, não tem jeito. Então, essa habilidade número 24 do 6º ano, ela casa com a habilidade 16 do menininho do 2º ano, que está lá nas fraldas ainda. E aí ela faz ligação com as outras, com o ensino médio, que a gente vai ver no próximo quadro. Passa, por favor, Wagner. Ela casa lá, nas ciências da natureza no ensino médio, no 1º ano, e com o 8º ano, com o 7º ano, e é do 6º ano. E o que eu achei mais legal nesse quadro aqui, que é a habilidade, está falando da habilidade de matemática, que casou lá com o fundamental, com os anos iniciais, e vai para o resto da vida do menino, enquanto ele na jornada escolar dele. Depois, se vocês olhem esse quadro, peguem a apresentação, eu já mandei quando eu mandei o link, e olhem isso aí que eu achei fantástico. Dá vontade de dar aula de matemática, mas não quero, nada. Próximo, por favor, Wagner. Nesse PPT aqui, gente, tem os links para vocês baixarem as habilidades essenciais, que eu acho que vocês já estão usando, né, a habilidade essencial na escola, para até mesmo fazer os roteiros que a gente tem que colocar as habilidades que está sendo trabalhada. Esse link do Drive, ele vai te levar direto para a matriz, que é o documento priorizado lá, onde tem as habilidades essenciais. Pode passar, Wagner, por favor? E o que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? Aqui não tem muito mais o que falar, que a gente falou
o tempo todo no nossa TPC. Pode passar, Wagner, por favor. Aí aqui, vocês já me responderam. Tinha uma interação, isso aqui nem era interação, isso aqui era só para falar mesmo, mas aí depois eu falei assim, eu quero saber dos professores. Mas durante o percurso da formação, vocês me falaram, e essa fala de vocês, às vezes, também ajuda muito outros professores. Na TPC passada, eu lembro que o Eduardo falou, e teve gente que escreveu na avaliação que gostou muito do que ele falou, né? Ajudou muito a jornada dela como professora, do que o Eduardo falou. Foi fantástico mesmo. E aí eu queria ouvir, mas nem vai precisar, porque vocês já me falaram. O que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? Caso o professor de um 9º ano diagnostique que os estudantes de sua turma têm significativas defasagens de aprendizagem, o que fazer? Pode passar, Wagner, por favor. O que a gente faz? Ele diagnosticou, tirou o conhecimento prévio, a partir disso ele vai focar todas as defasagens, focar em sanar. Isso aqui é quase ideologia, mas a gente tenta, eu sei que a gente tenta, antes de avançar. Quando eu comecei a dar aula, eu acho que eu ficava metade do ano ensinando velocidade média, mas aí eu não entendia que eu estava ensinando errado, né, que eu tinha que mudar. Eu acho que eu estava ensinando decorar, por isso que eu peguei ódio do decorar também. A opção 2, ensinar apenas habilidades do ano e série em que os estudantes estão. Aí a gente lembra, essa opção 2, a gente lembra da ponta do iceberg, né? Você só está trabalhando o problema que você está vendo. Eu não estou criticando, mas E às vezes não dá tempo também de a gente pensar. E não está errado o cara fazer isso. Mas vai ficar aquelas que não foram sanadas, que não foram, eu falo, curadas. Que não curou, né? E a opção 3, que tende a ser mais adequada para enfrentar essa situação, principalmente na situação que a gente vive. Eu sei que está difícil o trabalho, eu sei. Nessa situação, que é focar na retomada das habilidades essenciais dos anos anteriores, que são mais importantes para o estudante desenvolver as habilidades do próprio ano série. E desenvolver as principais habilidades do... vou repetir, desculpa, povo. Tá errado, né? Vou arrumar. Eu já mandei para vocês a apresentação e PDF, tudo, eu não quero arrumar não, tá? Então, essa é o mais assertivo, é retomar aquilo que a gente viu que está faltando, cura, sanar isso e passar para frente. As referências de onde eu tirei, que foi do material da SEDUC, pode passar, Wagner, por favor. Eu quero chegar na última, a avaliação, está no PPT também. Eu quero chegar na última, que foi uma frase que eu vi ontem, e porque a professora Isabel também quer falar com vocês um pouquinho. E daqui a pouco eu vou passar para a Isabel falar com vocês. Pode passar para a próxima, por favor, Wagner. Quero falar a frase, porque eu vi, tá na pauta essa frase, mas aí quando eu coloquei, eu fiquei pensando nos tempos de hoje, eu quase chorei, né? Eu quase chorei, mas é fácil chorar. Não podemos acrescentar dias na nossa vida. Não dá para acrescentar. E o tempo é uma coisa tão... Quando a gente pergunta para os alunos assim, o que é tempo? Aí eles acham que é fácil responder. Não é fácil responder. A gente não responde. Não podemos acrescentar dias na nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. O acrescentar vida aos nossos dias é como um colega nosso, professor de física, e que fazia mestrado comigo, esses dias teve um infarto e morreu, gente, ele não aguentou o infarto, tinha só 51 anos, deixou 3 filhos, o filho do meio também gosta muito de física, quer dar aula de física, olha o que acontece. E ele sempre falava para os alunos assim, quando os alunos perguntavam, professor, como o senhor está? E ele sempre falava assim, eu estou melhorando. Então, eu pensei nessa frase, quando eu vi na pauta que foram os meninos que começaram a elaborar a frase, a pauta que colocaram, é que a gente sempre está melhorando, né? A nossa vida agora não está bom, mas a gente pode fazer alguma coisa, ou simplesmente, o dia hoje está horroroso, mas vamos agradecer que acordou. Então, essa é a questão. Vamos melhorar aos pouquinhos e, quem sabe, assim, acrescentar vida nesses nossos dias, nos dias que nós temos agora.
Obrigada. Eu vou passar. Isabel, você está aí me escutando? Estou aqui sim. Está me escutando bem? Estou. Eu vou passar para a Isabel. Gente, eu gostei demais da participação de vocês. Eu gosto muito de estar com vocês aqui. Vou pedir desculpas, que não tem jeito. Me desculpem as falhas, e o que vocês acharam ruim, pode escrever. Mas não esqueça, não adianta falar sobre a minha pessoa, né? Porque isso não é avaliação da formação. Falem da avaliação e que vocês gostaram, que vocês não gostaram, o que tem que ser melhorado para a gente tentar ir melhorando, tá bom? E estou muito feliz com vocês, com a participação de vocês hoje, e obrigada. A Isabel vai falar com vocês, e depois a gente encerra com a TPC, tá? Bom dia, boa semana. Vou pedir para colocar, Veri e Wagner, por gentileza, o folder do Grêmio. Ah, Wagner, é o PPT depois do foguinho aí. Aí eu coloquei o foguinho, porque o foguinho representa energia, né? Muito bom. Bom dia a todos. Meu nome é Isabel, sou PCNP de Geografia e trabalho também com a pasta do Grêmio Estudantil. Nós do Grêmio tomamos a iniciativa de fazer o concurso do logotipo do Grêmio Estudantil da Diretoria de Ensino de Tapecerica da Serra. Nós temos um total de 64 grêmios estudantis, e esses grêmios estudantis, eles têm sua autonomia, o seu logotipo, a sua proposta, eles têm o seu trabalho mesmo individual. Porém, a diretoria de ensino sugere que o compilado dos 64 grêmios estudantis tenha um logo. Qual que é a objetivação disso? É proporcionar ao aluno a participação numa ação que extrapola a escola, que ele pode trazer a representatividade dele para a diretoria de ensino, uma vez que o Grêmio é a proposta do protagonismo do estudante na unidade escolar. E aí, quem que é o aluno gremista? O aluno gremista é todo aluno que é matriculado e frequente, porém tem um colegiado eleito. Todavia, todos os alunos que frequentam a escola, eles são alunos que podem atuar com protagonismo dentro das ações escolares. E o logotipo, ele traz essa primeira ação aí de 2021 do Grêmio Estudantil, para que nós possamos proporcionar ao aluno essa participação aí mais ativa nessa administração do Grêmio, tá bom? Aí vocês, como professores de Ciências da Natureza e Matemática, se puderem também nos ajudar nessa divulgação, agradeço imensamente. Os articuladores dos grêmios nas unidades escolares, eles já têm esse folder, os professores coordenadores também têm esse folder, e aí a gente também aproveita o ATPC para estreitar essa comunicação com o professor e pedir esse apoio, tá? Qualquer dúvida, estou disponível para ajudá-los, e se eu puder já ajudar, enfim, eu já vou apoiando aí nas dúvidas que forem surgindo em relação ao concurso, tá? Também está no site da diretoria de ensino, com o regulamento e tudo, tá? Tudo certo? Fui ouvida? Tá, pode ir embora. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Participem do Grêmio, povo. Eu não. O Grêmio é uma das ferramentas que a gente tem para promover a autonomia dos alunos. Eu estou vendo aqui que o professor João falou que ele está dando palpite, que trabalhou com o Reginaldo na Tércia. Reginaldo... Verdade, João. Saudade de estar junto, né? É um prazer ouvir você aqui. E aproveitando o espaço, a professora Veri tinha falado que estamos precisando de PCNP de matemática, que faz muita falta aqui para a gente, mas a gente também está precisando de ATPC de outras disciplinas, né? Como educação física, como... Vai me ajudando aí, Veridiana. História. Nós precisamos de PCNP de educação especial. Então, façam a propaganda aí para a gente, né? A ajuda de vocês é muito importante nesse sentido. Grato por hoje, abraço para todos. Eu vi aqui o comentário do professor João Paulo Gasda, nome de rico, que ele fala das apostilas que só passam as fórmulas e ajuda os alunos a decorarem. Gente, a apostila é material de apoio. E a fala do Eduardo, semana passada, ele falou disso, né, que a apostila anterior era muito difícil, que agora o currículo em ação vem mais tranquilo, que eu acho que dá para trabalhar os conceitos.
Mas essa questão é a autonomia de vocês. Do mesmo jeito que a gente fala que os alunos têm autonomia, a autonomia é nossa. Fechou a porta da sala de aula, a gente sabe o que é melhor para o aluno e a gente sabe o que é melhor para a aprendizagem naquele instante. Obrigada. Tem bastante contribuições aqui no chat, depois da reunião eu vou ler todas, e se tiver alguma assim que dê para responder, eu vou responder. Respondam também a avaliação, está no link, na hora que eu mandei o link da reunião, eu mandei também o link da avaliação, tá, gente? Então, é só para deixar que você leu apenas o começo aí da minha fala, né? Eu concordei com o professor, falei sim, que vem a fórmula, mas nós, como os professores, né, assim como eu faço, eu peço sempre para os meus alunos pesquisarem a fundo, buscarem conceitos, né? Não que eu estou criticando a apostila, estou falando que cabe a nós, professores, colocar os alunos para buscar esses conceitos, assim como o professor colocou, né? Porque senão vai ficar como se eu estivesse criticando a apostila, e não é isso. Estou falando a forma também que eu trabalho, né? Eu coloco os alunos para pesquisarem, né? Quem é Pitágoras, quem foi Tales. Então, eu passo a atividade para eles como trabalho, para quando eles chegar na fórmula, eles já sabem o que eles estão fazendo, tá? Era só isso. Não, tá Obrigado. Certo, João. Perfeito o que você falou aí. Só agradecer, Viridiana, a permissão pela participação aí de nós e dizer que o diálogo é fundamental, é elementar. E nós, enquanto pares, quanto mais pudermos conversar, melhor será o nosso trabalho, de todos nós. Infelizmente, é uma prática que nós não temos, não só em situação de DE, mas também de UE, em geral, infelizmente, isso. Deveríamos trocar mais, porque aí o nosso ganho seria amplo e o partilhamento muito maior. Obrigado, foi um prazer estar nesse TPC. No outro, tive problema de link, coisa assim, eu não consegui estar, por isso que eu não me incomodei lá. E outra coisa, eu sempre falo muito nas reuniões, eu acho que é de pertinência a gente participar. Muito obrigado, um bom dia a todos, e peço desculpa porque eu falo muito.